ele descobre que suas irmãs são adotadas e começa a se interessar por elas. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Tudo começa com Arata e Xion, que são os únicos dois irmãos homens no meio de 5 garotas. Arata pergunta para Kion como faz para conseguir uma namorada, já que Kion está em um relacionamento. Mas Xion responde que Arata só precisa saber se virar melhor e pergunta sobre uma garota por quem nosso prota tinha se interessado. E o prota diz que só falou para ela que ela era bonita e não fez mais nada além disso. Então Xion chama ele de passivo, afinal, ele é o filho mais velho e herdeiro da família Cheongi. Então ele pode escolher a garota que quiser. Mas o prota comenta que não é questão de ser sentimental nem nada disso, é só que ele ainda acredita que o destino vai colocar a garota certa na vida dele. Nesse momento, suas 5 irmãs, todas nota 10, chegam. Yoka pergunta o que esses dois irmãos estão cochichando logo cedo, porque isso definitivamente não parece o tipo de comportamento digno dos herdeiros da família Cheong. Seira também entra na conversa dizendo que papos de garotos normalmente são 10% sobre hobbies, 30% sobre garotas e 60%? Bom, já dá pra imaginar o que eles estavam discutindo. Aí Minami se mete e diz que agora entende os meninos, porque descobriu que 80% das conversas deles são sobre garotas. Mas Ban-Yi, a mais estonteante de todas até agora, corrige a irmã, dizendo que ela exagerou um pouco. E Kotonou, a mais tímida entre elas, apenas observa tudo calada, sem saber o que dizer. Logo em seguida, Ouka comenta que o prota deveria ter feito o Xion contar todos os detalhes da relação com a namorada dele, já que o irmão mais novo já namora e ele ainda tá na seca. Isso faz o prota corar de vergonha, ainda mais depois que Xion revela pra Ouka que o nosso protagonista disse que ela está começando a ter o corpo de uma mulher. Isso faz com que Ouka mande o cachorro dela, chamado Vel, dar uma lição no prota por ele ser um grande O cachorro morde o traseiro dele e ela ainda diz pro cão arrancar o do Arata porque ele merece por ser tão pervertido. Enquanto isso, todas as irmãs falam que ele mereceu mesmo por ficar pensando besteira com as próprias irmãs. Depois disso, o protagonista fica com a bunda toda dolorida depois do ataque canino, mano. E aí ele se levanta bravo, dizendo que nunca pensaria nas irmãs dessa maneira, o que não é verdade, já que Oka lembra que ele já fez uma parada bem suspeita com a Koton certa vez. As outras confirmam, dizendo que ele só não foi jogado no quarto número 8 por pouco, deixando o nosso prota completamente sem graça. Mas então Ban se aproxima dele de forma reflexiva, tentando mudar o clima, dizendo para as irmãs se acalmarem, porque é normal um adolescente como Arata passar por esse tipo de situação. Só que as irmãs não perdoam e dizem pra ela parar de defender o Arata, porque o fato dele ser virgem não justifica ele ser um super dentro de casa. A Seira comenta que os efeitos do incesto genética são perigosos, porque se ele quiser mesmo ficar com alguma irmã, os filhos podem nascer todos errados, cara, do ponto de vista biológico. Mas Banri, que já demonstrou ter ideias meio tortas, diz que tem coisas na mente humana que nem a ciência consegue explicar. E ainda provoca dizendo que Seira provavelmente também já se apaixonou pelo irmão, deixando ela vermelha e calada. De repente, Minami se volta contra as irmãs e pede para elas pararem com isso, porque o prota é um cara gentil e bonito. Ele fica todo feliz com isso, e tenta se aproximar para dar um abraço nela, mas ela mete um soco nele porque estava jogando um jogo de luta e queria testar um golpe. Ban-Yi também diz que Arata é bonito e pede para as irmãs pegarem mais leve com ele. Afinal, desde que o anime começou, o cara só vem sendo humilhado e zoado pelas irmãs. Do nada, Yoka pergunta pros dois irmãos se eles vão estar livres no sábado, porque elas combinaram de ir no karaokê comemorar o aniversário da Kotonou. Xion responde que por ele tudo certo, já que o encontro dele tá marcado pro domingo. E ninguém pergunta nada pro Arata, ignoram ele completamente. Mas Minami, que claramente se importa, pergunta se ele estará livre, e ele responde que tinha um compromisso, mas pode desmarcar para ir no aniversário dela. Eles combinam tudo e os 7 vão pro aniversário da Kotonou. Logo depois, todos estão na estação esperando o trem, enquanto alguns garotos olham para elas e comentam sobre o quanto são lindas, dizendo que é um milagre vê-las juntas e que até já foram convidadas para aparecer na televisão. Eles ainda comentam como o prota e seu irmão são sortudos por viverem com garotas assim, e os dois irmãos também aparecem com as garotas elogiando o Tion, que é super bonito e estiloso. Quando chegam na escola, o prota comenta com raiva dos garotos porque escutou o que eles estavam dizendo, e Xion responde que isso é normal, já que muita gente só vê a aparência. O prota concorda, dizendo que esses caras não têm ideia do que é crescer com 5 irmãs com diferença de idade de apenas 1 ano entre elas. Elas estão sempre certas, vivem implicando com ele, e ele sempre acaba sendo o errado. Mas Xion analisa a situação e diz que como todas elas são lindas, as pessoas só conseguem imaginar eles vivendo uma comédia romântica de harém. A mais velha, Banri, tem 18 anos, está no primeiro ano de uma universidade de prestígio e tem uma personalidade doce que conquista pessoas de todas as idades. A segunda, Seiha, com 17 anos, está no último ano do ensino médio, é presidente do clube de ciências, tem as melhores notas da escola e sua personalidade fria e calma a torna extremamente popular também.
A terceira mais velha, Ouka, também de 17 anos, está no segundo ano do ensino médio, é muito inteligente e atlética, sendo destaque na equipe de corrida e natação. Por isso, é super respeitada e favorita a se tornar presidente do conselho estudantil. A quarta mais velha, Minami, de 15 anos, está no primeiro ano do ensino médio. Ela é uma prodígio que venceu por 3 anos seguidos o campeonato de tênis do Fundamental, então muitos a veem como uma futura atleta olímpica. Seu jeito mais descontraído também faz com que ela seja querida até pelas meninas. Já a caçula de todos, Koton, com 14 anos, está no último ano do Fundamental. Com aquele jeitinho delicado e uma personalidade reservada, ela tem fãs dedicadíssimos e é considerada a protegida de todos. Porém, mesmo diante dessa análise incrível do Tion, nosso protagonista dá aquela de desentendido e diz que não enxerga essas garotas além de suas irmãs. Ainda assim, Xion pergunta o que de fato rolou entre ele e Kotonou, mas Arata comenta que não teve opção a não ser recusar a Kotonou, pois ela havia confessado seus sentimentos. De repente, nosso protagonista vê sua amiga de infância, e seu coração dispara, enquanto Xion zoa dizendo que o ponto fraco dele são os traumas de infância que o tornaram lento com garotas. Praticamente chamou ele de frouxo. À noite, nosso protagonista está deitado pensando em adicionar a garota de quem gosta. Mas como não tem motivo para puxar assunto, decide não mandar nada. Nesse momento, Oka entra no quarto e o vê fazendo tarefa da escola. Então senta ao lado dele e o nosso protagonista, sem querer querendo, dá uma olhada no corpo da Oka e comenta que ela não deveria usar roupas tão leves. Mas ela rebate dizendo que estão em casa, que já tomaram banho juntos quando pequenos, então ela usa o que quiser. Ela então pergunta sobre a garota que ele está curtindo e ele acaba deixando escapar que é a Yokoyama, a menina mais linda que já viu. Por coincidência, essa garota participa do mesmo comitê da Oka, então ela diz que vai apresentar os dois e já começa a planejar um encontro para esse fim de semana. Só que o Arata corta a irmã e fala que não precisa da ajuda dela, pois ele tem seus próprios métodos. Isso deixa a Oka brava, já que só queria ajudar. Afinal, ele é o herdeiro da família. Enquanto isso, Koton está em seu quarto, olhando uma foto do Arata com aquele olhar apaixonado. No dia seguinte, Arata está saindo da escola e se pergunta como seria sua vida se não tivesse 5 irmãs. Ele vê sua amiga de infância com um novo namorado e reflete se um dia também vai conseguir alguém. Mais tarde, ele e os irmãos são chamados para uma reunião importante, organizada pelo pai. Arata se esbarra com Ouka, que elogia o terno dele, e ele segue para o andar de baixo da mansão onde vê a mesa arrumada e todos reunidos. Aí, Ouka começa a discutir com Minami porque ela emprestou um fone e Minami perdeu. A discussão esquenta, então Arata, como irmão mais velho, pede para as duas se comportarem, pois todos ali são irmãos. Na sequência, o pai diz que sabe que aquilo foi repentino e pede desculpas, explicando que combinou tudo com Chihiro. Ele diz que de agora em diante vai ser transparente e fala que na verdade eles não são irmãos. Todos participam da refeição, mas claramente estão confusos com a situação. Mais tarde, enquanto tomam chá, o clima ainda está tenso. Oka diz se sentir traída por ter sido enganada esse tempo todo, deixando o ambiente pesado. Minami tenta quebrar o gelo com piadinhas. Então, como Banri é a mais velha e a primeira a entrar na família, todos perguntam se ela lembra de algo sobre a adoção. Ela até pensa um pouco, parece saber de algo, mas não fala nada. Diz apenas que mesmo sem laços de sangue, todos sempre serão irmãos para ela. A reunião se encerra e todos vão para os seus quartos. Mas nesse momento, a cabeça do Arata não deixa ele dormir, pois ele acabou de descobrir que as pessoas com quem vive há mais de 15 anos não têm ligação sanguínea com ele. Ele vai tomar banho para ver se esfria a cabeça e ver roupas femininas no cesto, mas pensa que todos já são grandinhos e podem lidar com isso. Então entra no banheiro mesmo assim. E surpresa, é a Kotonou quem está lá tomando banho. Os dois se assustam e ficam tímidos, mas Kotonou pede pro Arata lavar as costas dela como sempre fazia. Ele ajuda, mas comenta que os colegas vão zoar ela se descobrirem que até hoje não sabe lavar as próprias costas. Isso deixa a Kotonou corada, já que ela gosta dele de verdade. Enquanto isso, na cozinha, Ouka e Chon lamentam o fato de Koton ter descoberto isso do pai justamente no aniversário dela, e que ela ainda está preocupada com o vestibular. Ouka então pergunta o que Xion pensa disso e sobre o que Arata pode estar achando. Xion aproveita para tirar onda dizendo que ela está interessada demais no Arata. Ela responde que é porque viveram 16 anos achando que eram gêmeos, então vê ele como sua outra metade. Xion diz que o Arata está bem e que com ou sem sangue ele ainda será o herdeiro e o irmão mais velho. Fala para ela não se preocupar, que o que muda é só a forma como a sociedade vai vê-los, e que agora eles podem até casar entre si. Nesse momento, de forma inesperada, Kotonou aparece abraçando o Arata no banho. Enquanto isso, Xion e Oka estão discutindo porque ela acha isso estranho e até repulsivo. Mas Xion responde que não vê problema em casamentos entre pessoas que cresceram como irmãos, mas não têm laço sanguíneo. E Oka diz que não esperava ouvir aquilo do irmão e acha nojento, mas Xion acalma ela dizendo que só é grato por ter uma irmã mais velha tão gentil e bonita como ela. Mesmo assim, Oka comenta que apesar de achar isso tudo estranho, já espera que Arata acabe fazendo algo, porque ele é um baita taradão. Afinal, ele já reclamou das roupas leves dela dentro de casa.
Aí ela pergunta pra Gion o que realmente aconteceu naquela vez com a Cotton, porque pegaram Arata em cima dela. E Arata havia contado pro Gion o que rolou entre ele e Cotonou, algo que só ele sabia até então. Só que o Shion diz pra Oka que aquilo era segredo. Mas a Oka responde que todos eles sabem que o Arata jamais forçaria alguma irmã desse jeito. E que toda aquela história deles fazerem piada com isso era só pra zoar com a cara do Arata mesmo. Então, nesse momento, Shion resolve contar toda a verdade. Revela pra Oka que a Cotonou gostava do Arata. E a Oka dá um grito alto, surpresa. Aí o Shion manda ela baixar o tom e explica que, claro, o Arata rejeitou a Coton por eles serem irmãos.